Tá pensando em morar no alojamento da Rural? Neste vídeo eu vou tentar mostrar para vocês como foi morar no alojamento da mais linda universidade do país. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Corban. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês como foi a minha experiência, ou pelo menos contar um pouquinho de como foi a experiência de morar no alojamento aqui da Rural. Na verdade é o seguinte, eu vou tentar fazer uma visão geral para a galera que tá um pouco confusa sobre como é, ou então tá um pouco apreensivo, enfim. E a ideia é o seguinte, quando eu vim morar aqui no alojamento, eu tava cheio de dúvidas, com muitas preocupações de muitas coisas, não sabia como que era, tava com medo de muitas coisas e muitas delas acabaram se revelando alguns mitos. Às vezes a gente fica muito apegado, às vezes não, quase sempre a gente se apega à nossa zona de conforto, mesmo ela não estando tão confortável assim, e tenta sabotar algumas escolhas nossas. Na verdade, galera, o alojamento não é esse bicho de sete cabeças, como dizem, mas eu tive um período de experiência que, sinceramente, eu acho que todo mundo acaba passando por isso. Principalmente a galera que vem de outro estado, que tem uma cultura completamente diferente. Na verdade, quando você chegar aqui no alojamento, se você vier de outro estado, por exemplo, não é somente o povo carioca que você vai encontrar aqui. Na verdade, tem uma porção de culturas aqui, uma porção de gente, de diversas culturas, diversas criações, e isso vai influenciar muito na sua adaptação. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que quando você chegar aqui, a questão cultural é fundamental. Ah, mas eu já sou do Rio de Janeiro. Cara, ainda assim, vai ter muita coisa que você vai enfrentar aqui que é um pouco diferente. Justamente por causa disso que eu acabei de te falar. Tem gente daqui que é de São Paulo, tem gente que é de Minas Gerais, tem gente do Amazonas, tem gente de tudo quanto é lugar. Particularmente, na minha experiência, eu morei em alguns quartos. Eu não morei só em um durante todo esse tempo. Assim que eu cheguei, eu fiquei acochambrado em um quarto do M5. E quando eu consegui vaga no M5, mas em outro quarto, então só aí já foram dois. Teve uma época que eu acabei conseguindo um intercâmbio, saí então do alojamento, fui para outro lugar, e quando eu voltei eu já não tinha mais a vaga naquele mesmo lugar. Fui para outro alojamento, para outro quarto. E depois ainda tive uma outra passagem num quarto. Mas isso é só para ilustrar que muitas vezes a gente passa por diversos quartos, seja qual for o motivo. Tem gente que é por questão de adaptação, tem gente que é por questões burocráticas, porque você sai, quando voltar às vezes não assegurou mais aquela vaga. Tem uma diversidade de motivos. Mas você tem uma segurança muito grande de morar no alojamento. Primeiro, a questão financeira. Se você veio para cá, pro alojamento, porque tá pensando no aluguel de Seropédica, que não é barato, embora tenha diversas repúblicas e a galera racha as contas para não pesar tanto para um ou para outro, mas o que acontece é que essa diferença financeira já faz uma diferença enorme na vida de muitos. Na minha vida, por exemplo, fez uma diferença enorme. Não só a questão de você não pagar aluguel. Você estaria morando ali do lado do bandejão. E o bandejão com refeições a R$ 1,50, café da manhã, se eu não me engano, a 75 centavos. É tipo muito barato. Você passa um dia inteiro de refeições por menos de R$4. A não ser que teve algum reajuste recentemente, mas eu acho que não. Acho que ainda está mais ou menos nisso. Cerca de 75 centavos aí o café da manhã. Cerca de R$ 1,50 aí o almoço, que é o mesmo ticket que você usa para janta. Então, uns R$3 aí só das principais refeições e mais o café da manhã aí por uns 80 centavos, 75 centavos. Enfim, outras questões. Você provavelmente vai estar morando do lado de onde você faz aula. Eu digo provavelmente porque o campus é enorme, mas mesmo assim, ainda que seja um pouco mais longe, não é tão mais longe quanto se você morasse em Seropédica. E quando eu digo Seropédica, eu quero dizer a cidade fora do campus, porque o campus, vocês vão ver, de fato é uma cidade à parte, é algo um pouco estranho. No próprio alojamento você vai encontrar diversas pessoas que vão vender diversos tipos de comida, cachorro quente, churrasquinho, até uns mercadinhos de vez em quando acaba rolando. Pra galera lá do masculino, eu não sei como que é no feminino, mas pra galera do masculino eu lembro que tinha até corte de cabelo que acontecia lá. Sempre tem alguém que oferece algum tipo de serviço, até mesmo pra fazer um bico, né, pra poder manter as contas e tal. Não que sejam muitas pra quem é alojado, mas o que eu me lembro é que eu tinha uma renda de mais ou menos 300 e poucos reais e eu viajava pra outros estados, eu fazia diversas viagens por muitos motivos. Primeiro que a gente quase não tem gastos ali, né? Bom, pelo menos não os gastos básicos.
básicos. E segundo, que a Rural tinha um projeto, não sei se ainda tem, que é o Me Leva Rural, que diversas vezes a gente conhecia diversos lugares. Mas não só esse projeto, sempre tem congresso rolando que acaba tendo algum ônibus da Rural que está indo para lá e a gente acaba indo junto, enfim. Tem diversas situações que vocês acabam conhecendo o Brasil inteiro pagando muito pouco. Isso já é muito bom. E morando no alojamento você economiza muito mais para poder fazer isso. Isso não é só uma questão de diversão e tal não. Cara, isso para crescimento pessoal eu acho que é muito importante. Não só a questão das viagens, a questão de convívio com o coletivo que é completamente diferente de você na maioria dos casos. Eu mesmo morei com paulistas que bem diferente de mim, morei com carioca, com mineiro, enfim, uma diversidade de pessoas ali que acaba influenciando muito na construção de cada um de nós, sabe? Isso é bem interessante. A outra questão é que, por na maioria dos casos a gente está longe da família, ter pessoas que estão numa condição mais ou menos parecida faz com que a gente tenha uma união muito maior. Então acaba que as pessoas ali tratam muitas das vezes uns aos outros como família. Isso é muito comum. E isso a gente acaba levando para a vida mesmo depois que sai dali. Eu acho que as principais questões de alojamento não é propriamente como conseguir uma vaga, tudo isso vocês vão conseguir ver pelo site da universidade, vou até tentar deixar os links aqui para vocês irem conferindo. O que eu acho que é mais importante da galera que tá vindo sem ter muita ideia do que vai encontrar é saber como que é o acolhimento da galera que já está aqui aos novos que estão chegando. E tem diversos tipos de acolhimento. Tem aqueles que vai ser mais no estilo de trote. Sim, vão ter muitos trotes por aqui, galera. Não estou dizendo que todo quarto aplica trote, que todo mundo tá ligado a essa cultura, mas não. Eu mesmo, o trote que eu acabei sofrendo no meu primeiro quarto ali que eu cheguei, no meu primeiro quarto que eu consegui vaga, né? Foi o seguinte, ou eu perdia o cabelo, né? Raspava, ou então eu pagava uma caixa de cerveja. Como eu falei pra galera, eu não ganhava quase nada de renda ali, eu ganhava com a bolsa ali 300 e poucos reais, era bem pouquinho, mas eu também tinha o meu orgulho e eu preferi pagar a caixa de cerveja e foi numa boa, foi por aí que parou. Questões de divisão de tarefas, normalmente é o seguinte, todo mundo contribui um pouco, mas a cultura dos quartos é que o bichão, o calouro, né, é chamado de bichão aqui, quando ele chega, ele vai ter mais responsabilidades, vai ter mais atividades para fazer ali, do que a pessoa que já está lá há mais tempo. Seja por qual for o motivo, mas isso é comum, não significa que em todos os quartos vai ser assim, mas isso é comum de encontrar por aqui. Uma coisa que me impactou quando eu cheguei, banheiros coletivos. Caraca, mas e como que é isso? Pois é, o banheiro propriamente, lá privado, não sei o que, são cabines, claro, individuais, por motivos óbvios. Porém, tem uma outra questão que me impactou muito e que, para quem não sabe, eu acho que é interessante que saibam. A maioria dos alojamentos aqui, eles vão ter um super banheirão comum. Então, o que que acontece? Ali, mais ou menos centralizado no corredor, vai ser um banheirão por corredor, vão ter diversas duchas e que vocês vão tomar banho ali. Agora, mas como é que é? Não tem privacidade, não sei o que? Cara, o que que acontece na minha experiência ali é que a privacidade acaba rolando, mas de uma outra maneira. Questão de respeito mesmo. E ocorre, por incrível que pareça, ocorre. Pode ser que tenha alguma pessoa que age diferente? Pode ser. Bom, mas eu não me lembro de ter ocorrido algo do tipo. Normalmente a galera respeita bastante, cada um ali tem meio que seu espaço. É mais ou menos aquela lógica do mictório. Quando você chega, tem diversos mictórios. É mais ou menos aquela lógica quando você vai tomar banho. Tem diversas duchas e as pessoas vão lá, tentam respeitar. Se tiver mais ou menos cheio, tem gente que não entra, enfim. Acaba sendo um código de conduta ético ali que todo mundo acaba respeitando de certa maneira. Bom, e na hora de dormir, festa, como que funciona? Isso varia de quarto para quarto. Tem quarto que vai privilegiar mais os estudos, o horário de dormir e tal. Eu tive as duas experiências. Eu tive aquele que eu tinha que dormir, que eu colocava um fone de ouvido assim, eu tentava, sei lá, colocar alguma coisa que tentasse tampar um pouco aquele barulho lá fora e tal. E também teve outros que era o seguinte, deu 11 horas, é hora de dormir, botava a visita pra fora e não sei o que, e acabou. Era naquele jeito agressivo mesmo, 11 horas, cai fora. Convido você a se retirar de uma maneira nada sutil, eram umas coisas mais ou menos assim. Tem diversas maneiras, isso vai ser de quarto a quarto, mas se você não gostar... Eu lembro que muita gente ia lá ao SERI, que era o órgão, pedia para trocar de quarto, mas a maioria das vezes, quando você for fazer isso, tente conhecer o outro quarto que você vai. Vamos dizer assim,
você encontrou, você tá sabendo que tal quarto tem vaga, um amigo seu mora lá, e que ele falou, cara, meu quarto é muito de boa, muito tranquilo, vem pra cá que é sucesso. Vai lá, faz isso, vai ser numa boa, sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhum grande problema. No mais, galera, é família. Vai ter brigas, vai ter amizades, vai ter momentos bons e ruins, é aquilo. Não pense que eu vou falar pra vocês que, olha, tal coisa funciona sempre assim, assim, assim. Não é. Então é o seguinte, galera, a gente vai ter diversas situações. A gente vai ter situação que a gente vai brigar um com o outro e a gente está morando no mesmo quarto. Isso é horrível. Mas são situações que passam. A gente faz isso com família o tempo inteiro, pelo menos comigo era bem comum. Eu e meu irmão desentendia e daí a gente compartilhava quarto, tinha que dormir lado a lado um com o outro, emburrado. Acontece. Mas depois acaba se acertando, fica numa boa, é normal. Mas no mais, cara, vai ter muitos momentos bons, isso eu garanto. Aniversários, tudo mais. A galera é muito unida em geral ali, porque na maioria dos casos elas estão muito longe das próprias famílias e acabam constituindo as famílias ali mesmo, sabe? Entre os amigos. Isso é muito interessante. Isso é uma experiência muito boa que muitas vezes eu acho que quem acaba pegando uma kitnet para morar ali no 49, o 49 que eu falo seria o centro aqui de Seropédica, que é onde a maioria dos estudantes moram, eu imagino que eles não tenham essa mesma experiência que a galera que mora no alojamento vai ter. Então vão ser uma diversidade de emoções que vocês vão acabar vivendo e tal. E fora na economia que você vive, o aprendizado. Bom, então vantagens. Você vai ter muita economia. Uma questão de economia muito interessante também, que eu posso citar como ponto, lá tem algumas tias da lavanderia, vamos dizer assim, que fica lá 2 vezes por semana, que você vai lá, deixa lá as roupas com ela, e no outro dia da semana você pega com ela. E pelo que eu me lembro, pagava muito pouco, era tipo uns R$30 por mês, e você tinha suas roupas lavadas sempre. Cara, isso era muito da hora, era muito da hora. Então a questão de economia, você tem um alojamento que você não paga aluguel, não vai pagar internet, não vai pagar luz, não vai pagar nada. Você tem a questão de morar do lado do bandejão, pagando muito pouco nas refeições. Você pode ainda conseguir bolsa de refeição, tá? Isso é uma coisa que é possível também. Outra questão, você vai estar muito perto dos seus locais de aula, então você pode sair ali faltando poucos minutos para chegar na tua aula, que é numa boa. Vai estar morando num campus lindo pra caramba, que para mim foi um dos maiores atrativos para eu vir aqui para Rural. Sinceramente, quando eu vi as fotos do campus, quando eu vi pelo Google Maps e tal, achei muito lindo e foi um dos grandes motivos que me fez vir para cá. E eu assumo isso sem o mínimo problema, cara. Era um dos motivos que mais me encorajou a vir para cá, foi alojamento, o fato de ser muito lindo esse lugar, além do bandejão e também o curso, né, que me atraiu muito. Era um curso novo, mas que para os meus interesses era muito bacana. Bom, galera, eu tentei dar uma passada rápida do que foi a minha experiência. Eu aconselho sim, se você tem dúvida, aí vá. Mas eu sou muito tímido, prezo muito por minha privacidade. Eu também, cara, eu também. Mas tem certas experiências que eu acho que é necessário a gente passar e, sinceramente, eu acho que você vai gostar muito. Vai ter um período de adaptação, então não pare por ali. Se você estiver ali no seu primeiro semestre, ainda tiver mais ou menos... Tenta sobreviver ao primeiro semestre. No segundo semestre, se você ainda quiser picar a mula, como dizem dali, cara, vai, beleza, aí numa boa. Pelo menos você viveu aquela experiência. Mas é algo muito bom, pra mim foi muito bom, embora no início eu tive uma fase de adaptação que, de certa maneira, eu me senti com vontade de sair dali, sabe? Senti mesmo, mas eu aguardei um pouquinho, até por motivo financeiro, e depois eu vi que aquele lugar era ótimo pra mim. E, sinceramente, eu até tenho vontade de voltar a morar lá, cara. Assim, não que eu largaria onde eu tô tal, mas se por acaso acontecesse, tivesse que morar lá, eu iria numa boa, felizão, mano, felizão. Gosto muito, é muito bacana e recomendo para quem tá na dúvida aí se vai ou não. Eu vou deixar então aqui alguns links úteis para vocês, qual a documentação que vocês precisam, enfim, algumas informações que vocês precisam que sejam mais técnicas, mais burocráticas aí para enfrentar. E se tiver alguma dúvida aí, qualquer dúvida que não tenha sido esclarecida, que vocês também não encontraram aqui nas informações dos links, deixem nos comentários, a gente pode fazer uma parte 2 respondendo outras perguntas que porventura vocês tenham, beleza? Obrigado então a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se puderem deixar o like, se for novo no canal, se puder se inscrever, seja muito bem-vindo. E muito obrigado, até a próxima e fui!